Boa noite a todos. O meu nome é Daniela e vou contar uma experiência que minha mãe teve com um lobisomem. Por volta dos anos de 1950, minha mãe se casou e teve 7 filhos. Assim que ela casou, ela foi morar em um casarão que ficava no interior do estado de Pernambuco. Como naquela época ainda não tinha energia elétrica na região, eles viviam sob a luz do lampião, que iluminava a casa durante a noite. Meu pai trabalhava em uma usina durante a noite e deixava minha mãe sozinha com os meus irmãos. Era um menino de 1 ano, uma menina de 2 anos e uma outra menina que havia acabado de nascer. Minha mãe, como de costume durante a noite, ela se levantava e ia fazer o leite da minha irmã mais nova. Ela era uma bebê e, como se sabe, as crianças mamam antes de dormir. E foi em uma noite que minha irmã não parava de chorar que aconteceu algo assustador. Em um determinado momento daquela noite, que minha irmã chorava muito sem parar, e na verdade, esse choro era um aviso que algo sobrenatural iria acontecer. Em meio ao choro da minha irmã, foi quando minha mãe escutou alguns rosnados que vinham lá do lado de fora da casa. Uma fera estava lá fora e fazia muito barulho. Ela andava em volta da casa e com certeza o choro da criança chamava a atenção da fera, daquele lobisomem. Minha mãe, apavorada e sem saber o que fazer, ela em um instinto de proteção, escorou a porta com uma mesa velha, pois ela temia que aquele lobisomem viesse a derrubar a porta. A fera começou a rosnar sem parar, rosnava cada vez mais e cada vez mais alto, e logo em seguida passou a arranhar a porta dos fundos da casa. E quanto mais a bebê chorava, mais a fera ficava incontrolável lá fora. Minha mãe, já apavorada e sem ter como se defender se aquela fera entrasse em casa, ali, sobre a luz do lampião, se colocou de joelhos e começou a rezar, pedindo para aquilo ir embora. Então passou um tempo, cerca de alguns minutos, e minha mãe continuava em oração, até que aquela criatura foi embora correndo e o terror vivido naquela noite acabou. Minha mãe, percebendo que o lobisomem não estava mais ali na porta, conseguiu finalmente dar um cochilo e esperar o meu pai voltar do trabalho pela manhã. Depois disso, passou um certo tempo. E nessa mesma casa, em uma noite, minha mãe estava na cozinha, quando de repente ela viu um vulto e um vento passar perto dela. Aí ela, pensando ser o meu pai que voltava do trabalho e querendo afugentá-lo, ela falou: "É você, engraçadinho?" E ao falar isto, ela levou um tapa bem forte no rosto e ficou sem saber de onde veio aquele tapa, porque não tinha ninguém ali naquela hora. Essas foram as experiências da minha mãe. Obrigado por compartilhar. Um abraço e boa noite. Eu pergunto a você, você tem medo da fera?